Sócrates, conhecido pelo seu método socrático de questionamento. Ele foi responsável por direcionar a filosofia para a reflexão sobre questões humanas, em vez de se concentrar apenas na física. Através de seu método socrático, buscava a verdade e a virtude por meio do diálogo e da autocrítica. Basicamente, o remédio socrático para a vida é a razão. Este método socrático consiste em duas etapas. Ironia conduz o interlocutor ou autor a cair na sua própria ignorância, abrindo portas para um conhecimento mais seguro. Maêutica, através de perguntas persistentes, Sócrates incentivava o interlocutor a criar ideias próprias sobre um objeto do conhecer, levando à dialética. A partir desse ponto, Sócrates propõe a inteligibilidade do ser. Tudo pode e deve ser conhecido, não se levando pelas paixões e analisando lentamente cada coisa. O mundo inteligível virá superior ao sensível. O homem não se pode levar mais pelas paixões do ser. Apenas o conhecimento inteligível pode nos levar ao conhecimento verdadeiro e absoluto em nossa sociedade. Nietzsche, como desapreciador de Sócrates, acreditava que o que era considerado saber ditado por ele tornaria-se algo diferente da aplicabilidade. Não seria possível, portanto, abordar a realidade com base em coisas idealizadas pelo saber racional, de modo a valorizar mais o mundo das ideias do que o rio que se corre, como criar um plano e esquecer dos imprevistos. Nietzsche era sim um apreciador da arte. Dizia que ela seria uma espécie de mímese, uma imitação da realidade, a qual observamos. Por ela, poderíamos compreender os acontecimentos de nossas vidas, independentemente delas sendo parecidas ou não. O ponto-chave desse conceito é que, sendo a arte como uma imitação da realidade, a realidade seria explicada a partir de uma mentira, mesmo sendo ela uma verdade. Por exemplo, sabemos que Guernica, um quadro famoso de Picasso, representa as tragédias da guerra. A guerra é uma realidade. Já ocorreu muitas durante todo o percurso da história, mas a arte não. A obra é apenas um quadro, uma imitação do que realmente foi a guerra. Mas, mesmo sendo uma réplica da realidade, o que foi demonstrado, as mortes, a violência e a angústia perante batalha, realmente existiram. A arte em si é uma mentira, mas uma mentira contando os fatos da vida. Essas formas de percepção da arte com o que é vívido foi retratado pelo filósofo pelos termos apolíneo e dionísico, simbolizados pelos grandes deuses Apolo, deus das formas e luz, e Dionísio, desde o vinho e da festa. Dessa forma, Apolíneo representaria conforme a representação de Deus, a harmonia das formas e beleza, e por isso, sendo representado pela arte plástica. Ademais, as características apolíneas representam a objetividade e configuração da razão. Esse termo provém da mitologia do Deus, representado muitas vezes como um ser de caráter objetivo. A objetividade, nesse caso, representaria uma espécie de simetria das formas criadas e arquitetada de forma a prever o futuro, trazendo luz no seu caminho. Essa coisa de futuro vem das práticas místicas feitas ao deus Apolo, que era aclamado pela população, que pedia ajuda para que seu futuro fosse próspero em meio às dificuldades vividas na Grécia Antiga. Dessa forma, Apolíneo representa a forma como imaginamos e idealizamos o futuro, analisando a simetria dos acontecimentos de forma calma e consciente. O dionisíaco, representado por Dionísio, simboliza as várias facetas da vida, seus altos e baixos e sua fluidez. Dionísio, muitas
muitos viés, representado pelo deus do vinho, e por isso, um personagem ligado mais ao agrário e simples. Sua filosofia exprime o real significado de viver, aceitar a tristeza e a decepção, quando as vier, e aprender a celebrar as pequenas coisas. Conhecido também como deus da morte e sexo, Dionísio representa os prazeres da vida, mas de tudo isso, da futilidade da vida, dos prazeres, alegrias e tristezas que o caminho pode nos oferecer. Nietzsche simboliza do dionisíaco como a música, por acreditar que ela nos atinge de forma peculiar e florescedor de qualquer sentimento. Apolíneo também tem influência musical, mas aquela música bélica e matematicamente arquitetada. Tendo seus devidos papéis, Nietzsche caracterizou a relação de Apolíneo e Dionísico como uma relação fraterna, sendo equilibrada conforme as situações da vida. Dionísico deve mostrar ao espectador a radicalidade da sua vida e sua reconstrução, mas Apolíneo está sempre ao lado para tornar, desde a tragédia da vida até sua felicidade, suportável ao indivíduo. Essa mutabilidade das coisas foi denominado como eterno devir. Nietzsche era crítico vigoroso da alienação por dogmas e ideologias, pregando o exercício da vontade e criação de valores individuais, sendo ela de caráter plural. Para nosso estudo, temos de ver conceitos como vontade de potência. Essa vontade seria uma força gerada em cada indivíduo de pertencer ao mundo de acordo com suas necessidades. É um exemplo de por que a matéria se expande e forma galáxias, como partículas se tornam exímas, como o ser humano unifica-se em busca de tornar-se mais forte. Seria esse conceito comumente o objetivo da vida que tanto é falado nos dias atuais. Ademais, o que acontece muito no mundo atual é uma falsa força de potência. Um indivíduo almeja determinada coisa, mas não por atitude própria, e sim induzido pelo meio. A partir do momento em que se aceita seguir tal objetivo, você faz um pacto consigo mesmo e está apto a ser o que deseja. Você está em potência de se tornar o que quer. Entretanto, é necessário ter ciência das próprias vontades para exercer esse papel. Caso contrário, você se torna um mensageiro dos outros. Viver em sociedade foi algo que modificou a cognição humana de seus quereres. A falta de conhecimento e vontade de, por si, já torna o escravo dos outros. Nietzsche configurou, de acordo com a vontade de potência, os indivíduos capazes de exercer suas virtudes no mundo e aqueles subordinados aos outros. Para isso, criou a moral dos fortes e moral dos fracos. Nada mais seria que a relação natural da sociedade em ter um que manda e o outro que obedece. Os fortes serão aqueles capazes de ter acesso ao conhecimento e conhecedores de seu propósito, não se deixando levar pela persuasão social. Já a moral dos fracos seriam os ignorantes e reclusos ao mostrar a si próprio para o mundo, levando-os à servidão. A sua ascensão por dogmas e conceitos religiosos de Nietzsche formulou que o conceito de seguir o caminho de profetas ou ídolos não faria dono de si. O niilismo é um aviso para que nada mais tem que ter valor ou vontade e, portanto, deveria-se seguir a ascensão consciente antropológica. A idealização de homem a ser seguido, Nietzsche cria Übermensch como um parâmetro para a vida humana, onde ele não tem medo de viver intensamente
no conceito de conhecimento, criatividade e situações diversas. O perigo de ser, o perigo do ser humano é cair na satisfação e contentamento. Este estado será alcançado a partir do momento em que se teme a vida e os eventos de se ter a acontecer. O Unbernert, portanto, é uma forma de aceitação do eterno dever, ou seja, num universo onde existem infinitas configurações de matéria e situações. O Unbernert será capaz de viver todas por elas a vida como ela é. Ele tem vigor de aproveitar sua vida e sua única vida. O conceito de eterno retorno, por vezes fora muito contestado pelo filósofo, pois não tendo como provar que a teoria de que o espaço amostral das situações sejam finitas, considerou o eterno retorno como uma possibilidade. O Unbernert seria inalcançável, visto a distância de comportamento que ele tem perante ao de nossos ancestrais. Durante a Segunda Guerra Mundial, o termo Unbernert foi usado como pejorativo pelos alemães, pois dava a ideia de ser um super-homem. Tendo isso em vista, os nazistas usaram como propaganda de superioridade da raça ariana. Contudo, o termo inventado por Nietzsche contradiz no principal ponto de que esse homem seria um indivíduo autônomo, enquanto os dos nazistas, um grande servo do Estado. Portanto, não é moralmente e cientificamente correto falar que esse termo ia associá-lo ao nazismo, visto que o próprio filósofo tem escritas contra o antissemitismo nacionalista alemão. I live in a constant state of